terceiro ano, tudo bem com vocês? Que prazer estarmos juntos mais uma vez para fazermos a correção no nosso livro de português, nas páginas 79 e 83. Acompanhe com a sua professora e vamos relembrar o que nós já aprendemos. Os sinais de pontuação. Hoje nós estamos falando dos sinais de pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. O ponto final, nós sabemos que é usado no final da frase, quando se termina uma ideia. O ponto de exclamação nós usamos quando indicamos emoções, surpresas, alegria, espanto e admiração. Nós usamos o ponto de interrogação quando queremos fazer uma pergunta. Ótimo! Os sinais de pontuação, elas dão ênfase ao texto quando ele é lido. Ele ajuda na compreensão do texto. E nós temos, através dos sinais de pontuação, nós podemos classificar algumas frases. Então, vamos ver. Nós usamos o ponto final quando estamos fazendo uma afirmativa, uma afirmação, e dizemos que essa frase, ela é afirmativa. Quando usamos a palavrinha nunca ou a palavrinha não em qualquer lugar na frase, nós vamos chamar essa frase de frase negativa. Quando estamos fazendo uma pergunta e utilizamos o ponto de interrogação, nós dizemos que essa frase é interrogativa. Quando usamos o ponto de exclamação, quando estamos admirados, surpresos, espantados, nós dizemos que essa frase é exclamativa. Muito bem, acompanhe com o seu livro então. Releia os versos do poema Falta de Sorte. Hoje estou sem sorte, tudo me cai da mão. Para não perder a cabeça, vou fugir para o Japão. Copie um verso em que aparece uma negação, ou seja, onde tem a palavrinha não ou a palavrinha nunca. Nós vamos achar aqui, para não perder a cabeça. Então, para não perder a cabeça, você vai anotar aqui na letra A. Reescreva os dois últimos versos do poema, transformando-os em uma afirmação. Altere o que for necessário. Então, para não perder a cabeça, vou fugir para o Japão. Para ficar afirmativo, você vai tirar a palavrinha não. Então, vai ficar assim. Para perder a cabeça, vou fugir para o Japão. Muito bem. A frase. Primeiro vamos tentar entender um pouco sobre a história do origami. Ela expressa uma negação, uma afirmação, uma exclamação ou uma interrogação. Observe que no final da frase você tem um ponto de interrogação. Então, ela vai expressar uma interrogação. Qual é o sinal de pontuação que aparece no final dessa frase? É o ponto de interrogação. Muito bem para quem acertou. Parabéns para quem conseguiu. É sinal que está acompanhando a correção para fazer certinho. Então, vamos ver? As frases transmitem diferentes ideias e para ajudar a indicar essas ideias na escrita, usamos os sinais de pontuação. Veja alguns deles, alguns tipos de frase de acordo com as ideias que elas transmitem. Frase afirmativa. Declaram em forma algo fazendo uma afirmação. Por exemplo, o origami surgiu há muito tempo no Japão. Muito bem. Uma frase negativa, ela faz uma negação. Apresenta normalmente as palavras não ou nunca em qualquer lugar na frase. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final. Um exemplo, o origami não é praticado apenas no Brasil. A palavrinha não aqui, ela fala que é uma frase negativa. Agora, uma frase interrogativa. Faz um questionamento, uma pergunta. Você já fez um origami? Você que está fazendo uma pergunta para outra pessoa. E a frase exclamativa? Ela transmite diferentes emoções, como surpresa ou medo. Por exemplo, que bonito esse origami. Você está admirando o origami que a pessoa fez. Você usou o ponto de exclamação. Então, essa frase, ela se torna uma frase exclamativa. Muito bem. Leia as frases abaixo e pinte os ciclos de acordo com a legenda. Azul para as frases que indicam uma afirmação.
para as frases que indicam uma negação, laranja para as frases que indicam perguntas e verde para as frases que indicam surpresa, medo ou emoção. Então vamos ver. Nunca fiz um poema visual. A palavrinha nunca. Então significa que é uma negação. Então vai ser vermelho. Vamos ver a segunda. Você sabe fazer origami? Tem um ponto de interrogação. Então está fazendo uma pergunta. Vai ser laranja. O rapaz queria fugir para o Japão. É uma afirmação. Então vai ser azul. Como é bacana aprender sobre as novas culturas. Tem um ponto de exclamação no final. Então ele indica surpresa, medo, emoção. Vai ser verde. Eu adoro a cultura japonesa. Você está usando o ponto final. Não tem a palavrinha nunca e nem a palavrinha não. Então é uma afirmação. Vai ser azul. Eu não quero perder a cabeça. A palavrinha não aparece na frase. Então ela é negativa. Então ela vai ser vermelho. Então nós vamos ter vermelho, laranja, azul, verde, azul e vermelho. Muito bem para quem acertou. Chegou sua vez de criar frases. Elabore frases de acordo com a instrução. Uma frase interrogativa com a palavra Japão. Você vai fazer qualquer pergunta usando o ponto de interrogação no final que contém a palavra Japão. Por exemplo, você já foi ao Japão? Interrogação. Vai ser uma frase interrogativa. Agora uma frase exclamativa com a palavra Brasil. Como é bonito meu Brasil! Exclamação. Você está admirando, você está surpreso. Frase negativa com a palavra origami. Eu nunca fiz origami. Ou eu não sei fazer origami. Também é uma frase negativa. Ótimo. Agora nós vamos recordar que antes das consoantes P de papai e B de bola, nós sempre usamos a letra M. Diante das outras consoantes, nós vamos usar o N de navio. Então vamos ver. Sob a orientação do professor, leia as palavras abaixo. Então, computador, bombom, tempo, exemplo, bombeiro. Em quais palavras a letra M aparece antes de P de papai? Ela aparece no computador, na palavra tempo e na palavra exemplo. Muito bem. E antes da letra B, nós vamos ter bombom e nós vamos ter bombeiro. Muito bem. Agora leia as palavras abaixo. Depois circule as consoantes que aparecem depois da letra N de navio. Então, tentar, onde, construir, canto, nunca, espalhando. Tentar, você vai circular o T. Onde, você vai circular o D. Construir, você vai circular o S. Canto, você vai circular o T. Nunca, você vai circular o C. Espalhando, você vai circular o D. Muito bem. De agora em diante, você não vai mais esquecer. Antes de P e B, o M deve escrever. Então, antes das consoantes P de papai e B de bola, nós sempre vamos usar o M. Para as outras consoantes, nós vamos usar o N de navio. Ok? Bacana. Não se esqueça. Agora, tem uma atividade muito bacana. Muito legal. Quem não conhece os emojis? Todo mundo conhece. Vocês mesmos usam muito, né? Lá nas lives. Vocês adoram usar. Então, você sabe falar sobre o que você sente? Falar sobre as nossas emoções pode ser difícil, mas nem sempre compreendemos o que estamos sentindo. Vamos aprender mais sobre isso por meio dessa sessão. Vamos pensar nas nossas emoções. Para começar, responda. Como você está se sentindo hoje? Marque um emoji que representa melhor você nesse momento. Você está com raiva, você está triste, você está com medo, você está feliz, você está com nojo de alguma coisa. O que é que você está? Então, marque um emoji. Depois, agora que você deve prestar atenção no
que a professora vai falar. Ela vai contar 3 histórias sobre um garoto chamado Léo. E você vai marcar os nomes das emoções que Léo deve estar sentindo. Então preste atenção, tá? Você vai marcar na história que eu vou contar se vai ser empolgado, enojado, frustrado ou alegre. Então preste atenção. A mãe de Léo tinha combinado de levá-lo ao cinema no final da semana. Porém, no sábado, ela precisou cancelar por causa de um problema. Léo conseguia entender, mas mesmo assim ele ficou se sentindo bastante empolgado, enojado, frustrado ou alegre. Ele ficou frustrado, porque ele se decepcionou. Ele estava esperando o passeio para ir no cinema e de repente aconteceu um problema e não deu para ele ir. Então ele se frustrou, ele ficou um pouco triste. Agora vamos ver a segunda situação. Ao chegar sábado, Léo achava que não ia mais ao cinema e foi pedir à sua mãe que o deixasse brincar com os colegas. Nesse momento, sua mãe falou que tudo tinha resolvido e que eles poderiam ir ao cinema. Ao ouvir o que a mãe falou, o Léo ficou surpreso, ficou furioso, decepcionado ou ele ficou triste? O que você acha? Ele ficou surpreso, porque ele não esperava, ele achava que o problema ia impedir de irem ao cinema. E de repente não impediu, simplesmente foi um contratempo que aconteceu. E quando a mãe dele disse que poderiam ir, ele ficou surpreso. Vamos ver a terceira situação. Léo acabou indo ao cinema com sua mãe. Compraram ingresso e pipoca, porém eles não gostaram do filme. O filme não era nada do que eles tinham pensado. Por isso, o Léo ficou alegre, decepcionado, satisfeito ou empolgado. Ele ficou decepcionado. Às vezes a gente cria uma expectativa de um programa, de uma festa, de uma visita que a gente vai fazer e de repente não é nada daquilo que a gente esperava. A gente fica decepcionado. É hora de comparar suas respostas com o do colega. Numa situação que a gente estiver no Meet, a gente vai fazer essa comparação. Nós temos, a compreensão da mesma forma que o outro das nossas emoções? Não. Às vezes algumas pessoas podem sentir alguma coisa diferente da outra. E nem por isso essa emoção tem menos importância. A gente tem que aprender a respeitar, porque as pessoas não são iguais. Elas não pensam da mesma maneira. Elas podem, às vezes, ter sentimentos parecidos, mas nem sempre vão ser iguais. Que tal agora construir um poema visual com as emoções do Léo? Você vai usar qualquer um desses desenhos que estão aqui. Se você quiser fazer a carinha redonda, pode fazer, como se fosse a carinha do Léo. E você vai escrever o poema visual, que você já sabe que são os versos que a gente pode ler de várias posições, e escrever o que o Léo está sentindo, tá? Você pode usar do jeito que você quiser, canetinha, o lápis, pode fazer da forma que você achar melhor. E nas aulas do Meet vocês vão mostrar, para que todo mundo tenha acesso àquele poema visual bem bacana que você fez. Você pode escolher as carinhas, que o Léo fez, por exemplo, que ele sentiu, que ele expressou o sentimento dele quando as situações aconteceram. Porque essas situações, pessoal, elas deixam a gente triste, por mais que a gente esteja preparado, que pode acontecer imprevistos, pode acontecer qualquer coisa que prejudique, o compromisso que você tenha, ou você chega no cinema, igual aconteceu com ele, que o filme não era aquilo que você queria, o super-herói às vezes não faz aquilo que você gostaria, que ele não tenha os superpoderes que você espera e acaba frustrando a pessoa, decepcionando. Vai deixar de ter uma importância? Não, mas pode ser que não corresponda sempre às expectativas que a gente tem. E a gente tem que respeitar os sentimentos dos outros e os outros respeitarem os da gente. Ninguém é igual a ninguém, então ninguém tem obrigação de sentir igual. Até a forma de se decepcionar com as coisas podem ser diferentes. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Uns sentem mais, outros sentem menos. E não deixam de ter sua importância. O que importa, na realidade, é que a gente respeite, aceite as pessoas como elas são e respeite, porque isso faz a diferença.
Um grande beijo para você, meu amor, e até a próxima. Fiquem com Deus.